Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, texto bem conhecido, capítulo 6. Vamos ler só o versículo 8. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: Aqui estou, envia-me a mim. Glória a Deus. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, é uma palavra aqui para nós fazermos uma reflexão nessa noite, sendo que hoje é um culto de missões. E a palavra missionário significa enviado, aquele que é enviado por Deus para realizar uma obra, um trabalho, uma missão. E no Novo Testamento, quando nós lembramos dessa palavra enviado também, nós lembramos da palavra apóstolo. No capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz assim, no capítulo 4, versículo 11: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Então a palavra apóstolo também, que nós entendemos no Novo Testamento, não está relacionado com um cargo, ou seja, não é uma pessoa dizer assim: eu sou apóstolo, como nós ouvimos aí na TV de vez em quando, né? Pessoas aparecendo dizendo que são apóstolos, que nós chamamos apóstolos modernos, porque o colégio apostólico, que eu já dei uma explicação para os irmãos aqui, terminou com a morte do apóstolo João, que foi o último apóstolo, daquele chamado colégio apostólico, que atuou na era da igreja primitiva, nos dias de Jesus, e depois, até aproximadamente aí, o primeiro século, né, nós podemos dizer, aí os apóstolos chamavam colégio apostólico. Hoje, não existem mais apóstolos no sentido amplo da palavra. O apóstolo hoje é alguém que foi enviado por Deus para realizar uma obra, uma missão. E essa missão que alguém vai realizar, ele só pode realizar essa missão se ele for enviado por uma igreja, ou pela igreja no caso, né? Porque a igreja, a instituição igreja, que foi instituída pelo próprio Jesus, ela é a única que está autorizada, à luz da Bíblia, para enviar alguém que possa dizer: eu sou um missionário, eu fui enviado por Deus para uma outra cidade, ou para um outro país, para um outro estado, para realizar esta obra. Então, quando nós olhamos para algumas pessoas que estão por aí também andando, dizendo que são missionários, e você pergunta para eles: você é um missionário? Eu sou um missionário, sou missionária, tem demais, né, por aí. E aí você vai conversar com eles sobre missões, eles não sabem nem o que significa a etimologia da palavra missões ou missionário. Eles não sabem o que é missões. Eles pensam que é para ficar andando nas igrejas, profetizando, né, ou marchando dentro da igreja. E não é nada disso. A palavra missionário é alguém que foi enviado por Deus
para realizar um trabalho muito sério. E esse trabalho é anunciar boas novas, ganhar almas para o reino de Deus, expandir o reino de Deus, né? Isso aconteceu com esse homem chamado Isaías. Isaías não foi enviado para pregar o evangelho como nós entendemos no Novo Testamento. Ele foi enviado aqui para exercer um ofício de profeta, porque até o capítulo 6, antes do capítulo 6 até o final do capítulo 5, nós encontramos esse homem falando muitas coisas, já vaticinando algumas coisas, mas ele dá uma impressão aqui até o capítulo 5, que ele está atirando para todos os lados, né? Que ele girou, pegou a sua metralhadora giratória, ligou, atirando para todos os lados. Ele ainda não havia entendido qual era o propósito, como Deus iria usá-lo, como Deus iria prepará-lo, até porque os lábios desse homem ainda não estavam purificados para falar a palavra de Deus. E é necessário, irmãos, que nós possamos entender uma coisa, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Nosso lábio, quando vai falar a palavra de Deus, ele precisa estar purificado. Nossa boca que louva a Deus não pode falar qualquer coisa. Nós temos que pensar muito nisso. E Isaías, ele precisou primeiro ver algumas coisas na vida dele, ao redor dele, que estavam estagnando o momento da sua chamada, da sua vocação e do seu início no ministério profético. Então Isaías, a primeira coisa que ele precisou ver aqui foi o primo dele, o rei Uzias, morrer. Precisou esse reino. Quando a gente lê o versículo 1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, que era o primo dele. Isaías era um profeta institucional, ficava no palácio, instituído pelo rei, para orientar o rei nas suas decisões. Através do profeta se consultava a Deus para que o rei pudesse tomar as decisões, não obstante o rei também ter uma cópia da lei, da Torá, que ficava no seu trono. Mas ele tinha o costume de consultar o profeta. Nessa época tinha 2 profetas atuando. Tinha o profeta Isaías, que estava no palácio, e tinha o profeta Miqueias, que ficava no campo. E ele precisou primeiro entender que quem tinha chamado ele, quem queria enviá-lo, era maior do que o rei, maior do que o seu primo Uzias. E ele precisou também que Deus purificasse os seus lábios, fosse tocado nos lábios, como Paulo foi tocado nos olhos e Jacó foi tocado na coxa, cada um na sua característica, respectivamente no seu contexto. Esse homem foi tocado nos lábios, os seus lábios foram purificados. Ele precisou reconhecer também que ele também era pecador, né? Ele disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando você habita no meio de um povo de impuros lábios, mas o teu lábio é puro, é diferente. Mas quando você habita no meio de alguém que ele tem diversos tipos de equívocos, né, de vícios, e você faz a mesma coisa, então, trazendo no contexto que eu estou falando, se nós estivermos também fazendo as mesmas coisas, nós não podemos ser usados por Deus. E ser enviado por Deus não é uma coisa muito simples. Existem muitas pessoas equivocadas com a questão de ser enviado por Deus. Ah, eu fui enviado por Deus, eu fui enviado, meu negócio é com Deus, não é com os homens. Primeiro ponto aqui, que Deus, para enviar alguém, Ele precisa usar os homens, porque os homens, Deus dirige, irmãos, isso aqui é preciso entender. Deus, Ele dirige a igreja chamada organismo. Essa igreja é invisível, nós não vemos ela está guardada debaixo das mãos de Deus. A igreja é o organismo, que é o corpo de Cristo, o corpo místico porque não se vê, está escondido. Então esse daí ninguém toca nela, essa daí Deus dirige. Agora a igreja aqui física, chamada organização, quem dirige são os homens. Então, para que alguém seja enviado, primeiro, para que eu chegasse a ser pastor, eu precisei que
alguém me ensinasse, alguém me orientasse, me discipulasse, alguém colocasse a mão na minha cabeça e me ordenasse como pastor. Quem fez isso? Deus? Não, Deus me chamou no âmbito espiritual, mas quem confirmou foram os homens. Então isso aqui é muito importante a gente entender. No contexto dos profetas aqui era um pouco diferente, mas ele também tinha sido instituído pelo rei. Deus agora precisava mesmo moldar algumas coisas na vida dele para que ele pudesse ser enviado. E falando em ser enviado na obra missionária, se a pessoa não for enviada por Deus mesmo, ele não vai ficar lá no campo missionário, ele volta, ele não vai se adaptar lá, porque principalmente se essa obra missionária que ele vai fazer foi em outro país, numa outra nação, numa outra cultura, num outro idioma, com costumes diferentes, alimentação diferente e uma série de coisas. Eu, por exemplo, do jeito que eu sou bem problemático para comer, né? Meu estômago não é muito bom. Se eu for para um lugar desse daí, provavelmente eu vou vir embora no primeiro ou segundo dia, porque eu não fui chamado para ser missionário, eu não fui chamado para ir para o campo missionário, eu fui chamado para pastorear e para ser ensinador. Agora, irmãos, eu estou lembrando aqui agora, né, eu já dei testemunhos aqui para os irmãos sobre esse homem, pastor José Satiro dos Santos. Eu sempre lembro nesse homem, né? Ele está na Colômbia, na cidade de Cúcuta. É uma cidade mais ou menos de 600 mil habitantes. Pastor José Satiro, irmãos, por isso que nós precisamos crer que o nosso Deus é vivo. O nosso Deus não está morto, como tem um filme, né? Deus não está morto. Pastor José Satiro, nos anos 70, ele trabalhava ali na igreja de Tupã. Eu conheço muito bem a igreja de Tupã, a região ali, porque eu trabalhei naquele campo lá 7 anos. A igreja de Tupã, ela tem um porão. Nesse porão, hoje, ele é utilizado para gabinete pastoral, secretaria, tesouraria. Mas na época dos anos 70, o porão era lugar onde eles acolhiam os obreiros que não tinha uma condição para pagar um aluguel. E o pastor José Satiro morava ali. E sabe o que ele fazia? Ele cuidava da horta da igreja que ficava na chácara. A igreja tem uma chácara lá até hoje, onde eles fazem um projeto, que chama Projeto Imigrantes. E quando passa uma pessoa na cidade, por exemplo, que ela está sem rumo, ela é levada para essa chácara. E lá eles vão perguntar o que, vão fazer uma triagem e vão perguntar o que aquela pessoa faz, se ela é um carpinteiro, se ela é um serralheiro. Eles vão então utilizar ele ali e vão pagar um salário para ele. Mas essas pessoas que são acolhidas lá, geralmente são pessoas que têm problema com alcoolismo. Então eles vão depositando o salário dele e vão dando todo o suporte, e ele vai trabalhando. Se ele quiser ir embora para a cidade dele, então eles vão vão comprar uma passagem na rodoviária, vão colocar ele no ônibus e vão enviar aquele dinheiro que ele trabalhou durante aquele tempo para a família dele, porque ele não está preparado para pegar aquele dinheiro. E o pastor Zé Satiro cuidava da horta ali. Ali tem horta, tem criação de porcos, tem criação de frango, de peixes. É uma boa estrutura. E ele ficava na horta ali, pegava esterco, colocava ali nos legumes, nas verduras. E trabalhando ali, ele era um evangelista. Ele sempre gostou de pregar o evangelho. E Deus sempre falou para ele que ele não ficaria naquele lugar restrito. Porque o nosso Deus, irmãos, quando Ele chama alguém, Ele sempre vai preparar uma situação. Ele sempre vai realizar alguma coisa. É claro, mesmo que a pessoa esteja trabalhando, e Deus não chama desocupado, viu? Deus jamais chama desocupado. Tem pessoas por aí que falam: eu fui chamado para a obra de Deus, mas eles fazem da obra de Deus cabides de emprego. Deus chama sempre alguém que está ocupado fazendo alguma coisa. Então, irmãos, ele estava ali trabalhando, mas ele não queria ficar ali, o coração dele não estava ali. E também Deus só havia falado para ele: eu vou te tirar daqui. Mas como Deus tiraria ele dali? Alguém que era pobre, dependia daquele pequeno salário que a igreja pagava para ele, trabalhando ali. E um dia, irmãos, pela madrugada, no inverno, ali em Tupã é muito frio, é bem frio ali, está próximo do estado do Paraná. Ele estava orando no porão,
E quando foi por volta de 4 horas da manhã, mais ou menos, ele teve uma visão. Isso aqui é real que eu estou falando para os irmãos. Os irmãos podem comprar o livro da CPAD, chama Missão em Cúlcuta, que tem a história do pastor José Sátiro. Tem um documentário também, que foi preparado pelo genro dele, né? O genro dele tem um canal de televisão, na verdade é da igreja hoje lá. Tem o documentário. Naquela visão, irmãos, que o pastor José Sátiro teve, por isso que eu não posso ser sensacionista, eu tenho que acreditar que os dons ainda estão em evidência. Deus ainda fala, né? Deus ainda mostra as coisas para aqueles que são chamados. Deus é o Deus vivo, e Ele sabe como trabalhar, irmãos. Na visão, ele se viu naquela visão, ele estava orando no porão, mas ele se viu num lugar estranho, e a língua que se falava era uma língua hispana, né? Espanhol, e ele não entendeu onde eu estou. Nessa visão ele chegou, aproximou-se de uma casa, uma choupana, uma casa muito simples, e a mulher atendeu ele e deu um pedaço de pão para ele na visão. Quando ele colocou aquele pão na sua boca, ele já se viu dentro do porão de novo, e naquele momento ele percebeu que o pão estava na sua boca. Então o que seria isso? Deus havia trasladado ele na cidade de Cúcuta, na Colômbia. Naquele momento, irmãos, ele entendeu que estava diante de uma chamada missionária, e ele viu a rua, ele viu o número daquela casa, aonde ele estava. Então ele foi falar com o pastor presidente, naquela época, para enviar ele para lá, porque Deus havia chamado ele. E o pastor disse: eu não posso te enviar, não vou te enviar. Se você for, você vai por sua conta. Nós não vamos te enviar, você vai passar dificuldade com a sua família. Não vamos te enviar. E muita gente pensa que o pastor foi ruim nesse momento. O pastor foi ruim, o pastor tinha que ter enviado. Mas o pastor José Sátiro já foi em Tupã várias vezes. E numa dessas idas dele, até porque o pastor que falou isso para ele veio da Ucrânia, também era um missionário. Ele entende sobre missões. Ele estava preso na Ucrânia, Deus tirou ele da cadeia na Ucrânia por problemas de política e trouxe ele para Tupã, para ele iniciar o campo de Tupã. Então, irmãos, naquele momento o pastor veio depois, muitos anos depois, há pouco tempo ele veio em Tupã, e ele disse: irmãos, não se preocupem, a igreja de Tupã não foi negligente comigo, o pastor Teodoro, que já dorme no Senhor, também não foi negligente. Deus precisava me passar por esses processos que eu passei, para eu ser moldado. Por isso o pastor não entendeu a minha chamada naquele momento. Irmãos, o fato é que ele foi, juntou a sua família no ano de 1975 e foi para Letícia, a primeira cidade que faz divisa com a cidade, com o estado do Amazonas, é a cidade de Letícia, na Colômbia. Só que tem um problema: para chegar lá é necessário viajar pelo menos 18 horas de barco. Os irmãos imaginem, de Manaus a Letícia, 18 horas de barco. Então ficava inviável. Ele foi para Manaus, a banda da igreja de Tupã foi com ele até a rodoviária, que ele ia pegar o ônibus com a esposa, 2 malas e 2 crianças pequenas, e levou ele, e chegou lá, cantou o hino da harpa para ele, o 417, né? Que ele gostava muito. Nós cantamos aqui, glória a Deus, e ele partiu. Glória a Deus. O nosso Deus é vivo. Você tem que crer nesse Deus, irmãos. O nosso Deus é vivo. Então, irmãos, eu me emociono quando eu começo a pensar: quem é o nosso Deus? Por que Ele chama o homem? Por que Ele vocaciona o ser humano? Por que Deus leva a gente a alguns lugares que nós não conseguimos entender? Por que Deus nos faz passar por situações que às vezes nós não entendemos? Porque Ele está no controle absoluto. Deus não perde o controle, Deus não falha, Deus não patrocina fracasso. Deus faz aquilo, irmãos, que está no coração dele. Ele sabe como fazer. E mesmo que nós pensamos: vou morrer, não vou conseguir, mas nós não vamos morrer antes de Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, a não ser que nós saiamos da sua presença. Ele foi embora. Quando chegou em Manaus, ele ficou no porão da igreja de Manaus, e ele diz assim: até parece que Deus tinha alguma coisa com o porão comigo, porque não é possível.
Ficou ali, irmãos, no porão, foi hospedado. Agora, como chegar em Letícia? E pessoas falaram para ele: você não se arrisque a ir para Letícia de qualquer forma, porque você vai morrer com a sua família. Não vai, né? E ele estava ali, na beira da selva amazônica, esperando. E ele ficou por ali, no porão, congregando na igreja de Manaus. E um dia, irmãos, ele saiu, uma pessoa, depois ele voltou, e estava tendo um ensaio do coral. Hoje é culto de missões, é uma mensagem mais de testemunho mesmo que hoje. Glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E naquele momento ali, ele viu o coral que estava cantando. E estava cantando aquele: eu avisto uma terra feliz. E ele diz: Deus está falando conosco. Falou para a mulher dele: Deus está usando o coral para falar conosco. E ela disse: como assim? Olha lá o que Deus está falando. Está falando de uma terra feliz. Deus vai preparar um recurso para nós chegarmos em Letícia. E ele tinha procurado um senhor, do capitão de um barco. E o capitão do barco, acostumado a andar por ali tudo, irmãos, falou para ele: mas olha, eu vou dar um conselho para o senhor aqui. O senhor não deveria ir num desses barcos, porque nós não sabemos quem nós levamos nesses barcos. Tem piratas no caminho. Hoje já é perigoso, imagine nos anos 70. E eles podem matar o senhor, matar a sua família, estuprar sua mulher. O senhor não deveria ir nesses barcos, é muito perigoso. Aí ele foi embora. Quando o coral terminou de cantar, bateu palma na porta da igreja. Ele foi, e chamaram ele: é aqui que tem um senhor aí que é missionário? E aí ele disse, a moça foi chamar: pastor, tem um moço aí, quer falar com o senhor. Quando ele chegou lá, irmãos, o rapaz estava assim, ele tinha uma garele. Os irmãos lembram da garele? Aquelas gareles, né, antigas. E ele falou: o senhor que é o missionário que quer ir para a Colômbia? E ele falou: sou eu sim. Por quê? Vem aqui comigo, sobe aqui nessa garele. E foi lá no aeroporto de Manaus com ele. Agora ele não sabe de onde esse homem apareceu até hoje. Então, irmãos, Deus está no controle absoluto. Entregue sua vida para Ele. Deixa Ele cuidar de tudo. Deixa Ele cuidar do teu trabalho, da tua família, da tua casa. Seja fiel apenas. Sirva esse Deus com alegria, porque Deus vai criar situações que vai te surpreender. E aí o moço levou ele, sabe aonde, Ana Luísa? Lá no aeroporto. Quando ele chegou lá, ele viu um avião da Força Aérea, esses Hércules, que é um avião cargueiro. E esse rapaz levou ele lá e falou para o comandante do avião: é esse homem aqui, ó, o missionário, é ele que quer ir para a Colômbia. E aí o homem falou para ele assim: o senhor quer ir para a Colômbia? O que o senhor vai fazer lá na Colômbia? Eu vou fazer missões. Da onde o senhor é? Eu sou de Tupã. Tupã? Mas o senhor deve estar ficando doido, o senhor saiu de Tupã para vir para a Colômbia. Não, mas Deus que me enviou. Bom, se foi Deus, então eu vou falar para o senhor que o senhor está com sorte, porque esse avião aqui, ele não é avião de passageiros, ele é avião de carga. E eu só tenho, na verdade, aqui, ó, eu tenho 4 lugares. E eu não sei, o seu santo deve ser muito forte, porque eu não costumo pousar aqui em Manaus. Eu passo por Rio Branco. A minha escala é Rio Branco, no Acre. Mas eu não sei por que o comando disse para mim: você vai parar em Manaus. Tem alguma coisa para você pegar por lá. Mas até agora não apareceu nada. Deve ser o senhor e a sua família. Se o senhor quiser ir para a Colômbia, amanhã às 7 horas eu estou levantando o voo. O senhor venha. Tem 4 lugares. E aí ele disse assim: mas e a passagem? E ele falou assim: a passagem já está paga. Alguém já pagou a passagem? Pode vir. Irmãos, a viagem que ele faria em 18 horas de barco ou mais, ele fez em 3 horas de avião, no Hércules da Força Aérea. Pousou em Letícia. Deus levou ele lá. Glória a Deus. Deus é o dono de tudo, irmãos. Só que aí, irmãos, para chegar em Cúcuta era mais uma luta. Foi mais uma luta. De Letícia em Cúcuta é muito longe. Deus preparou para ele chegar. Agora os irmãos pensam que ele chegou lá em Cúcuta e ele já chegou lá arrebentando tudo e já ficou lá, agora sim, agora eu vou quebrar tudo aqui. Sabe quantos anos ele ficou lá com dificuldades? 10 anos.
Ele chegou lá, Danilo, ele procurou a rua e a casa aonde Deus tinha mostrado para ele no sonho. Não era uma fantasia, Deus realmente tinha mostrado aquela casa para ele. Ele fez um culto de frente àquela casa. A dona da casa levantou a mão e aceitou Jesus naquele dia. Glória a Deus. E ele não sabia falar espanhol, mas Deus foi trabalhando. Os irmãos sabem quem é o pastor José Satiro hoje? Você sabe quem é? Ele é considerado o apóstolo da América do Sul aqui. O apóstolo da América do Sul. Ele já pregou em mais de 60 países. Você falar no pastor José Satiro hoje, ele é respeitado. Quando ele chega em Tupã, o homem que saiu com mala, ele é colocado no melhor hotel da cidade, tem um carro à disposição dele. Quando ele chega em São Paulo, na sede do Belenzinho lá, pode ter o pregador que for agendado lá na escola bíblica, tem uma hora reservada para ele pregar lá. Quem fez isso? Deus. Hoje ele tem lá, a igreja tem redes de farmácia, tem canal de televisão, tem emissoras de rádio, e aonde o pastor José Satiro coloca sua mão, parece que vira ouro. É Deus que fez isso. Um dia, ele deu testemunho lá em Tupã. Chegou um empresário lá que tinha uma rede de farmácias, e disse para ele assim: pastor, Deus mandou dar aquela farmácia ali para a igreja. E ele entregou a farmácia não estava indo bem. Os irmãos sabem o que aconteceu? Passaram-se 4 meses, o empresário falou: pastor Zé Satiro, a farmácia da igreja está vendendo quase mais do que toda a minha rede. Quem é que está fazendo isso? Deus. Aonde nós colocamos a mão, que Deus está no negócio, as coisas vão fluir. Se você tem um chamado por Deus, Deus haverá de criar uma situação, Deus haverá de criar uma circunstância. Deus não te trouxe aqui em vão, debalde. Deus é aquele que envia, mas nesta noite Ele está perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se você quer ser uma bênção, deixa Deus te enviar para fazer a tua obra. Entregue-se ao Senhor nesta noite, seja fiel, faça um voto de fidelidade com Ele. Deus ainda é o mesmo. O Senhor, o Deus de Isaías, o Deus do pastor José Satiro, está aqui nesta noite. O nome dele, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não erra, Júlio. Glória a Deus, Deus não erra. Glória a Deus. Quando nós apresentamos uma criança, né, como fizemos com o Arthur aqui, nós não sabemos, irmãos. Quem sabe o Arthur será um missionário, né? Alguém que Deus vai usar. Nós nunca sabemos. Glória a Deus, porque Deus, Ele faz como Ele quer, né? Da maneira que Ele quer. E todos nós que estamos aqui, irmãos, podemos ser usados por Ele. Glória a Deus. Até a senhora, irmã Cida. Ah, mas eu já estou de idade. Mas a senhora está de pé ainda, porque Deus sustentou a senhora até aqui. E Ele pode usar a senhora ainda. Glória a Deus. Nosso Deus usa quem Ele quer. Caleb, né? Já estava com 85 anos. Ele falou para Josué: eu quero a minha herança. Porque já fazem 45 anos que Deus falou para Moisés, o servo de Deus: eu te darei a tua herança. O meu vigor ainda é o mesmo, a minha força ainda é a mesma. Eu quero a minha herança. Os gigantes estão lá, mas Deus me dá força e eu vou desbaratar os gigantes. E a Bíblia diz que ele foi lá, tirou os gigantes de lá e conquistou a montanha de Hebrom, o lugar chamado Hebrom, que era a herança dele. Deus tem uma herança para todos nós. Basta ser fiel, basta crer. O Deus que envia o homem, o Deus que envia missionário, o Deus que tira o homem do lugar esquecido e coloca ele assentado no meio dos príncipes, está aqui nesta noite. O seu nome é Jesus Cristo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quer ser enviado por Deus? Seja fiel, irmão. Renuncie às tentações aí de fora, renuncie às tentações do mundo, seja fiel, invista na obra de Deus, ore. Missões se faz de 3 maneiras: com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem para que ele possa ser mantido lá. Glória a Deus. Se os irmãos conheceram o pastor Zé Satiro, irmãos, vocês vão ver que vão falar assim: meu Deus, Deus é vivo mesmo. Um dia ele deu um testemunho lá em Tupã também. Quando ele era menino, adolescente, ele morava lá em Maceió, né? E ele falou assim: eu não via a hora de chegar domingo, porque meu pai comprava sardinha, né? Aquelas latas de sardinha é o que nós comíamos no final de semana.
Quando ele abria aquela lata de sardinha, ele falou, aquela sardinha salgada, né? Irmãos, já parou para pensar? Se você vê quem é o pastor José Sátiro hoje, se os irmãos vê o tanto de missionário que ele sustenta, se os irmãos vê as ofertas que ele entrega na obra de Deus hoje, se os irmãos vê os filhos do pastor José Sátiro hoje, tem uma que mora nos Estados Unidos, todos eles formados, todos na igreja, todos são obreiros, todos servem a Deus. Glória a Deus. Ele é respeitado no país da Colômbia. Ele ganhou títulos lá do presidente da Colômbia. Um dia tentaram parar ele lá, um bruxo lá da região tentou parar ele das pregações que ele estava fazendo, foi levado na justiça, e o juiz mandou o bruxo se retratar com ele, porque viu que aquele homem realmente, Deus tinha um chamado na vida dele. Glória a Deus. As pessoas que não acreditaram nele, irmãos, disseram, você vai morrer, mas ele foi enviado por Deus. Quem é enviado por Deus, Deus cuida dos mínimos detalhes. O enviado por Deus não morre no meio do caminho, o enviado por Deus não volta para trás, o enviado por Deus, Deus tem a provisão certa para ele. Glória a Deus. Vale a pena, viu, irmãos, ser fiel. Vale a pena ser fiel, mesmo quando muitos disseram, aquela igrejinha não vai, aquilo não cresce, né? Mas na hora certa Deus vai fazer. Glória a Deus. 10 anos ele ficou lá na Colômbia, nessa cidade, fazendo culto. Ele fala assim, vendendo o almoço para comprar a janta. Não tinha condição para nada. E as pessoas diziam, está vendo, não falei, ele não devia ter ido para lá. Agora hoje, irmãos, hoje são 60 mil crentes. Os irmãos já pararam para pensar? Quem começou do nada, 60 mil crentes. É pouco? Aproximadamente 500 templos. Quem começou do nada. Só Deus pode fazer isso. Coloque-se de pé para nós orarmos. Hoje é uma noite oportuna de fazer voto com Ele, de ser fiel a Ele, de recebê-lo como Salvador, de fazer um voto de estar firme na presença dEle. Se tiver alguém, nós vamos orar aqui nessa noite. Glória a Deus. Hoje é uma noite oportuna. Quer ser fiel a esse Deus? Faça um voto com Ele. Esteja firme na presença dEle. Eu vou orar aqui agora. Glória a Deus. Se tiver alguém que quiser vir aqui à frente receber oração, é uma noite especial, oportuna para isso. Glória a Deus. Fazer um voto, né? Ser fiel. Ah, mas eu tenho tanto embaraço que não deixa eu ser fiel. Tem que vencer esses embaraços. Tem que ser fiel. Tem que fazer um propósito de estar firme com o Senhor. Porque o Senhor, Ele é o dono de tudo, irmão Alexandre. O Senhor é o dono de tudo. É Ele que cuida da sua família, de tudo. Aquilo que o Senhor não puder cuidar, Ele cuida. Glória a Deus. Porque tem coisas, irmãos, que nós não podemos fazer. A nossa capacidade, ela é pequena, né? Nós não conseguimos colocar a nossa mão em algumas coisas. Não podemos resolver tudo, mas Deus, Ele resolve. Glória a Deus. Se nós crermos nele, Ele resolve. Glória a Deus. Faça um propósito, irmãos. Deus pode salvar a sua família ainda. Deus pode fazer muitas coisas. O nosso Deus é vivo. Glória a Deus. Vamos orar. Estenda as mãos para cá. Soberano Deus, eterno Pai, coloca as tuas mãos sobre os teus filhos aqui agora. O Senhor é o Deus vivo. O Senhor pode salvar a família deles, Senhor. Cuidar daquilo que eles não têm como cuidar. Que eles possam fazer um propósito de cada vez ser mais firmes na tua presença, independente do que aconteça. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, e que o Senhor possa usar esses irmãos nas tuas mãos. Cada um de nós que estamos aqui, que sejamos ferramentas para que o teu reino se expanda, o seu nome seja glorificado. Quebra as barreiras, Senhor, tudo aquilo que impede as pessoas de serem fiéis na íntegra, que o Senhor repreenda agora na autoridade do nome de Jesus. Cuida de nós, dá-nos uma semana tranquila e de paz. Abençoa os missionários, Senhor. Abençoa aqueles que o Senhor tem enviado. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Alexandre. Glória a Deus. Podeis tomar o assento, só um pouquinho. Nós já vamos ter